Olá, bem-vindos ao programa Política Consciência. Hoje recebemos em nossos estúdios o deputado estadual Péricles de Mello e a professora Caroline Cordeiro, que é professora de Relações Internacionais. Muito bem-vindo os dois ao nosso programa Política Consciência, aos estúdios do Uninter. O deputado estadual Péricles de Mello, deputado, como eu já disse, terceiro mandato, deputado? Quinto mandato como deputado. Foi prefeito de Ponta Grossa, trabalha com os temas de segurança, cultura, e hoje ele vem aprofundar o tema aqui da cultura da paz. O deputado estadual Péricles de Mello também é engenheiro civil e professor, né, o que nos traz um conforto, de alguma forma, para estar debatendo academicamente os temas aqui no Uninter. E a professora Caroline Cordeiro é professora de Relações Internacionais e também trabalha com o tema da segurança. Ela fez mestrado também na área de ciência política e é graduada em Relações Internacionais. Então, bem-vindos ao nosso programa. Deputado, o que conceitua para nós, né, essa ideia, o conceito de cultura da paz? Como é que nasce esse conselho? Bom, a ideia de cultura da paz é uma ideia muito antiga, é uma ideia... Se deve muito a ideia da cultura da paz, a cultura oriental, podia dizer assim, colocar o budismo de forma destacada na questão da cultura da paz, para a interpretação da existência que o budismo tem, da interdependência, da busca de si mesmo, da superação do sofrimento, da mudança da mente, do autocontrole. E nós temos na história da humanidade grandes lideranças que se destacaram, mesmo fora do budismo, na cultura da paz. Nós temos exemplos como o trabalho de Gandhi na Índia, Mandela, Luther King. Ou seja, há toda uma literatura que abarca a questão da cultura da paz. Eu penso que no século XXI, com a morte das grandes ideologias, com a decadência do marxismo, né, enquanto perspectiva, transformação do socialismo real, mesmo a humanidade se dá conta que esse modelo que nós estamos vivendo não tem um porvir, quer dizer, um modelo que está destruindo a natureza, aumentando os níveis de violência e de miséria social. Então a cultura da paz surge como uma alternativa muito forte, que as pessoas começam a dar mais valor e a se preocupar. Então a minha preocupação com a cultura da paz surge nesse momento histórico. Eu sou presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa e nós criamos o Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, o COMPAS, que na verdade a cultura da paz, se colocar alguns princípios básicos, ela propõe que não há possibilidade de nenhuma transformação social se houver uma transformação interior de cada ser humano. Certo. Ela mostra a interdependência das coisas entre a felicidade do eu e do outro. Mostra que a forma como se olha para os seus problemas depende muito da forma como se olha para os problemas do outro. É um princípio exatamente, praticamente de compaixão, filosófico. Exatamente, de compreensão, e que tem repercussões fantásticas. A cultura da paz, como é que ela aborda a questão da violência? A cultura da paz mostra que a questão da violência não se resolve com repressão, se resolve com diálogo, com compreensão do outro. Isso tem repercussões, por exemplo, em alguns padrões modernos de justiça, que é a justiça restaurativa. Sim. Hoje, em Ponta Grossa, por exemplo, vários juízes jovens apaixonados pela questão de justiça restaurativa. A cultura da paz não mascara os conflitos, pelo contrário, ela revela os conflitos, porque ela respeita todas as identidades. Então, nosso conselho, participo, todos os conselhos que existem no Paraná podem participar, desde a Associação de Prostitutas, o Movimento LGTS, grupos de diálogo interreligioso das mais diversas religiões, moradores de rua, idosos, representantes da defesa das questões ambientais. A cultura da paz revela todos os conflitos, tem uma proposta de diálogo. Isso vai também na proposta de uma linguagem diferente, uma crítica do século XX, que mostra a política como a política é permeada pela cultura da guerra. Você trata o teu adversário como um oponente que tem que ser destruído. Então ela questiona todos esses valores e tenta superá-los. Nosso Conselho Parlamentar participa a Polícia Militar, participa a Polícia Civil, participa a OAB, a Defensoria Pública, participa associações, famílias e presidiários, ou seja, é amplo para que as pessoas dialoguem para tentar superar os problemas. Muito obrigada, deputado. Professora Carolina, eu acho que o deputado tocou num ponto fundamental para a área de relações internacionais. A professora que é desse campo,
filosoficamente, como é que isso se consolida ou se estabelece no campo das relações internacionais, o conceito de cultura da paz? Então, Vanessa, primeiro, obrigada pelo convite. É muito interessante conseguir trabalhar com esse tema aqui, porque a disciplina de relações internacionais, ela surge justamente para pensar a paz. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, é quando a gente vê que ela vai, dentro da ciência política, ela vai criar o seu ramo próprio para justamente pensar a paz, né? O que a gente pode dizer por paz, ou essa ideia que a gente até chama de utópica, mas era como conseguir a paz no mundo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente vê que quem começa com esse pensamento é o Woodrow Wilson, né? E ele tenta criar a Liga das Nações, que depois vai ser um projeto para a criação da Organização das Nações Unidas. E o conceito de paz é até interessante, porque, claro que dentro da academia, o conceito de paz ele vai ser criado de uma maneira que não corre tão junto com a realidade. Tanto é que essa é a grande crítica do que a gente chama de idealismo do Wilson. Porque o que acontece é que ele pensa no mundo como ele deveria ser e não como ele realmente é, né? Mas o conceito de paz, quando ele começa a ser trabalhado dentro das relações internacionais, ele começa muito vinculado ao liberalismo, justo ao liberalismo, né? Essa ideia de que se a gente desenvolve o comércio, as comunidades tendem a cooperar e a gente tende a viver em paz. Porque se eu coopero, se eu tenho relações comerciais, eu não vou arruinar essas relações, ou eu não vou colocar em risco até mesmo essas relações por outras questões. Então, dentro das relações internacionais, esse conceito começa a ser desenvolvido dessa maneira. É interessante que aqui no programa a gente tem a oportunidade de colocar, ainda que o deputado seja professor também, você coloca o mundo político com o mundo acadêmico. E para mim, que sou da área de ciência política, aparentemente essas questões elas são amplamente filosóficas, como eu já falei. E a política é pragmática, deputado. Como é que se trabalha com isso? Porque assim, até o senhor falando, né, o senhor inspira uma paz na sua fala, o seu tom de voz, a colocação das palavras nesse sentido. E o campo da política, geralmente, ele é o campo do conflito, é exatamente oposto a isso que a gente está colocando, né, a paz. Como é que se trabalha isso como parlamentar? A paz é o próprio caminho, né? Veja, eu acho que é muito difícil, porque a cultura da paz propõe que você trabalhe consigo mesmo. E é um trabalho difícil, tem que superar as suas próprias questões. Exatamente. A professora falou do liberalismo, de certo ponto de vista, sim, se você entende, depende de como se entende a questão do liberalismo, né? Mas, por outro lado, nós vemos que o mundo capitalista é um mundo que, pelo contrário, né? É um mundo que é um mundo de guerra, de conflito permanente. As sociedades capitalistas são sociedades muito desiguais e que produzem, né, miséria, concentração de renda, como consequência a violência. Então é uma coisa muito complexa. Agora, nós vivemos um mundo ainda que a cultura, por exemplo, como é que se resolve a violência? A questão da repressão. Sim. A cultura da paz propõe o diálogo e a superação das questões, através do diálogo e da parceria. Então são coisas muito diferentes. Por exemplo, a justiça restaurativa, no direito processual brasileiro, a vítima ela é um objeto da prova. Na justiça restaurativa, a vítima existe, ela tem uma identidade. Sim. Ela vai atuar no processo, ela vai dialogar com o seu próprio algoz, digamos assim, para que haja superação. Pois na África do Sul, se fez uma revolução, em certos momentos, dançando. O Gandhi fez contra o maior império do mundo, de forma pacífica. É uma metodologia de intervenção na política. Agora, claro que é muito difícil. Nós estamos com o Conselho de Cultura da Paz faz 3 anos, a participação dos parlamentares é pequena. A nossa ideia é que haja um movimento suprapartidário, justamente para entender que não é um partido que prega a cultura da paz, mas é do diálogo entre todos, que nós vamos mudar a forma de relação entre os partidos. Mas realmente é um processo novo, é uma conquista gradativa, porque infelizmente a cultura da política é a cultura da guerra, é a cultura da repressão, a cultura do preconceito contra o outro. Um dos principais problemas que nós temos no mundo hoje é o fundamentalismo religioso. Sim. Quando o caminho espiritual deveria propor uma coisa exatamente ao contrário.
o diálogo entre as religiões. Então, realmente, é um tema complexo, porque nós ainda vivemos uma cultura que é a cultura da guerra, da destruição do oponente, da repressão, da mudança pela repressão e pela disputa permanente entre as pessoas, que é o mundo capitalista também. Então, é muito provocativa essa fala, porque eu, no campo da ciência política, me coloco, assim, eu gosto muito de olhar do ponto de vista de Hobbes, realmente... O que o Hobbes diz? Né? A guerra de todos contra todos, né? O homem é inimigo que é o do Estado, homem, o Leviatã. Exatamente. Então, assim, quando o senhor vem colocar essa proposta, essa questão, é interessante, porque o senhor é um homem, o senhor é um político, né? É o homem da prática, né? Da praxis, no sentido até marxista. E aí você trabalhar com esses conceitos, né? Isso pode aprofundar, tem pessoas mais radicais que olha, nós estamos ainda na pré-história da sociedade humana. Porque enquanto os padrões de relações humanas forem esses, talvez no futuro nós olhemos para esse período nosso como um período da pré-história. Sim. Pela forma de agir das pessoas em relação a essa guerra permanente, o Estado como Leviatã, Sim. O homem deixado a si mesmo seria o conflito, que não teria solução, precisa uma força repressiva que determine para superar os conflitos. Então realmente é uma coisa muito complexa. Por isso é um caminho difícil, tem que ter tranquilidade, mas eu acho um caminho muito bonito, que resolve as questões com mais profundidade. Você veja a questão da violência. Quanto mais cadeia se constrói, quanto mais violência existe. Sim. Será que esse caminho da repressão vai superar os problemas graves que existem no mundo? Essa é a questão que a cultura da paz coloca. Professora Caroline, dentro dessa perspectiva que o deputado falou, a dificuldade em atrair até as pessoas para trabalhar essa... Porque se a gente pega assim o trânsito hoje em dia, é a guerra de todos contra todos. O que será que afasta, né, a presença das pessoas no conselho, de alguma forma? Ou como atraí-las? O que a gente pode ver, pensando dentro das relações internacionais, existe uma corrente teórica que vem oposta do Wilson, que fala justamente que o que a gente percebe é que não existe a paz, o que existe é a não guerra. Né? A gente tem períodos da história em que a gente vive não guerra. E pensando também no conceito de cultura, como ele já dizia, que são hábitos, costumes de um determinado grupo que vão passando de geração em geração, o que a gente consegue perceber é que dentro dessa lógica de um estado de não guerra e do que é cultura, tentando resumir, mesmo que seja muito complexo conseguir definir o que é cultura, talvez o que a gente tenha visto até agora, até esse momento, seja uma cultura de segurança e não uma cultura de paz, como o deputado falou. Então, as pessoas trabalham muito dentro da lógica de que os costumes e os hábitos de prevenir, de cuidar, de se proteger, que vão passando de geração em geração e não justamente a cultura do coletivo, a cultura da cooperação, esses hábitos que podem nos levar até a paz. Então, talvez o que a gente consiga observar é que a gente está trabalhando justamente dentro dessa lógica, de uma cultura de não paz e cultura de segurança. Sim. Né? E como atrair os deputados? Como é que funciona operacionalmente o conselho, deputado? As reuniões são mensais? Eu ouvi várias falas do senhor para preparar o programa, sempre conclamando, né, os colegas para participarem, e o senhor mesmo falou que não tem uma presença tão efetiva. Como atraí-los, né? Como é que é operacionalmente as reuniões? Acho que eu colocar uma questão, claro que a repressão, a cultura da paz também não é ingênua a ponto de achar que não é cultura da paz, a repressão tem que existir em determinados momentos, em circunstâncias, mas a repressão por si só, o que nós propomos é que ela não resolve as questões. Nós temos que ir além, tem que ser uma transformação mais profunda das relações humanas, né? Tem países hoje que estão muito mais avançados, porque o índice de homicídio é muito menor. Sim. São países mais civilizados. A cultura da paz propõe um processo civilizacional, quer dizer, o respeito ao outro, a compreensão da interdependência entre as coisas. Mas ela entende que, em um momento, a repressão tem que existir, mas não esse é o paradigma central. Nós colocamos outro paradigma mais avançado e mais transformador. A dificuldade por vários motivos. Primeiro, por tudo que nós falamos. É uma questão nova e que demora bastante tempo. É uma cultura também. A política está premida sempre pelo tempo, né? Eleição de cada dois anos, pragmatismo, sobrevivência, essa selva. Né?
Mas, então, é difícil, mas tem dado alguns avanços. Nós instituímos no Paraná um prêmio Paraná Eu Tenho Paz, uma semana, inclusive, na relação com a Unesco, como a senhora falou, que, né, desde a Liga das Nações, a Unesco propõe muito a questão da cultura da paz também. E nós estamos avançando, agora em parceria com o Instituto Ativo, e também nós não temos recursos. Como é um conselho parlamentar, não existem recursos. Sim. Então, nós só trabalhamos assim, parceria com entidades. E cada entidade pode apresentar projetos pela Lei Rouanet, Incentivo à Cultura, que é um tema da cultura da paz. Sim. Então nós vamos avançando dessa forma, mas sem dúvida é um caminho muito bonito, mas um caminho difícil. Sim. A gente tem que ter tranquilidade para saber que os passos são demorados, mas são coisas efetivas que vão transformando profundamente a realidade. Dentro desse ponto de vista, o convite aos movimentos sociais, ele parte do parlamento? É feito pelo seu gabinete? Como é que é encaminhado isso? No Conselho Parlamentar da Paz, o deputado que preside a Comissão de Cultura, ele é o secretário do Compass. Uhum. Há uma representação suprapartidária, há um grupo interreligioso e o grupo formado pelos conselhos sociais e várias representações de entidades que buscam a cultura da paz. Existe uma entidade que foi formada na resistência francesa, chamada Unipaz, que existe em vários países do mundo, existe Curitiba também que participa. Então, a participação ampla, nós estamos agora no regimento interno, mas nós trabalhamos com consensos progressivos. Essa é a forma de trabalho que nós temos. Fizemos várias exposições, por exemplo, esse ano, uma organização japonesa, a Sukagakai Internacional, fez uma exposição que percorre o mundo aqui no Curitiba, aqui no Memorial de Curitiba. Nós premiamos anualmente entidades e personalidades que se destacam na questão da cultura da paz. Então é esse trabalho. Nós começamos a fazer parceria. Em Londrina tem o Conselho da Cultura da Paz, que não é parlamentar, tem um coordenador que é escolhido pela comunidade, que é muito atuante. Nós talvez possamos mudar também o conselho para que não seja mais o parlamentar que coordene, mas que seja um conselho com uma certa independência. Tudo isso faz parte do nosso debate. Sim. É um processo, né? A organização dessa questão é um processo que eu vejo. Os conselhos, na verdade, eles nascem institucionalmente no Brasil com a Constituição de 88. Então, quando eu li o material para entender um pouco mais esse conceito, eu fiquei pensando se esses conselhos que foram criados institucionalmente em 88, muito se eles também participam dessas ações. Olha, eu fui candidato a prefeito de Ponta Grossa nas últimas eleições. Em segundo lugar, perdi a eleição por 0,9% no segundo turno. A minha proposta central, eu dividi a cidade em 22 bairros urbanos e 3 rurais. Em cada bairro nós queríamos o conselho de bairro, que seria o resultado dos conselhos. O governo federal está criando sistemas nacionais. Já existe o Sistema Nacional de Educação há bastante tempo, Conselho de Educação, Municipal, Estadual, Nacional. Conselho de Saúde, SUS. Temos o Sistema de Assistência Social, o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que são as conferências das cidades, e da cultura está sendo implantado. Ou seja, todos esses conselhos, que a presidente está fazendo uma legislação agora sendo questionada, que é uma coisa muito bonita, esses conselhos propõem a participação popular desde a base. Você pode ter um conselho local numa cidade, onde a população se reúne, faz conferência, elege os conselheiros, depois elege os representantes para o Estado, por isso é uma coisa muito bonita. Então, na cultura da paz, seria fantástico. Eu conversei agora com a juíza de Ponta Grossa, a ideia é nós pegarmos um bairro em Ponta Grossa, a ideia que eu lancei, pegar todas as lideranças do bairro, que fazem parte dos conselhos, desde o diretor de escola estadual, municipal, o guarda municipal, o policial militar, os empresários do bairro, o líder de esportes, a todas as igrejas, o pastor, o padre, o pai de santo, e que eles se reuniriam uma vez por mês em audiências públicas, mas principalmente as lideranças. E por que não colocar o tema da cultura da paz como uma questão transversal a todos esses conselhos, através dessas lideranças? Isso seria um avanço importantíssimo. Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho de Desenvolvimento Urbano, questão ambiental está também no Conselho de Desenvolvimento Urbano, questão do transporte, questão do trânsito, como você disse, tudo isso teria um papel assim, de extraordinária importância para o processo civilizatório, a participação popular, a superação dos problemas mediante o diálogo e o entendimento. Obrigada, deputado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Política Consciência, hoje com o deputado estadual Péricles de Mello e a professora Caroline Cordeiro. Até mais.
Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos com o programa Política Consciência, hoje com o deputado estadual Péricles de Mello e a professora Caroline Cordeiro. Professora, a gente começou a falar no final do primeiro bloco sobre os conselhos, como é que eles nasceram aqui no Brasil. O deputado mostrou um pouco da formação nesse sentido. E no campo das relações internacionais, essa organização da segurança, qual o encaminhamento que a gente pode dar sobre a cultura da paz? Então é bem interessante que a gente consegue ver talvez um reflexo do cenário internacional, que a ONU ela surge em 1945, então a Organização das Nações Unidas, e o seu principal objetivo é a paz, né? A paz mundial. Ela surge depois da Segunda Guerra Mundial e ela vem com esse objetivo. Ela começa com uma estrutura em que ela tinha a Assembleia Geral, onde todos os países membros se reuniam, e o Conselho de Segurança. E depois disso o que a gente vê é que a ONU amplia e ela tem agora várias comissões técnicas, como a gente vê, por exemplo, a Unesco, que faz parte desse grande complexo, a Unicef. Todas essas organizações, cada uma em sua área, trabalha principalmente o conceito de paz. Então, é muito parecido com o que a gente falou, que tem o PNUMA, que trabalha meio ambiente. Então, a paz e o meio ambiente, como é que tudo isso se relaciona. E o que a gente percebe, então, é que esse sistema, dentro das relações internacionais, ele tem funcionado, né? A ONU ela tem um papel muito importante dentro das relações internacionais. E a gente consegue perceber que, principalmente, o Conselho de Segurança é um dos órgãos mais relevantes da organização e que ele tem atuado de maneira muito intensa nos últimos anos. E a gente percebe que eles trabalham com o conceito de paz, mas eles também vão trabalhar, como a gente já tinha comentado aqui, com a necessidade, muitas vezes, de forças, né? Então, a ONU ela também prevê, dentro de todos os seus instrumentos, a possibilidade do envio de tropas a regiões de conflito, por exemplo, né? Às vezes para manter a paz, que eles chamam de peacekeeping,
né? Mas às vezes eles precisam de ações mais intensas, que eles chamam de peacemaker, que seriam uma imposição da paz, né? Dentro dessa lógica, eles criaram até mesmo um capítulo especial dentro da Carta da ONU, o capítulo 7, justamente para trabalhar dentro dessa possibilidade. É interessante que a gente volta novamente às contradições, claro. né? Ao mesmo tempo que você trabalha o conflito, você trabalha a paz. Não, isso operacionalmente. É verdade. Como eu falei, existem momentos que tem que existir repressão e ação. Agora, o problema é que a ONU ela se descaracteriza, apesar de haver um diálogo com paz, dialoga muito com a Unesco, existem fendas na ONU, coisas importantíssimas, tem que ser valorizadas. Mas a ONU, enquanto organização internacional, as grandes potências têm um poder de veto. Nós sabemos que a ONU hoje representa o mundo, a civilização cristã e ocidental, quer dizer, o poder da ONU. Os Estados Unidos da América têm um poder que está além da ONU. Quer dizer, algumas ocupações e razões que aconteceram, como o Iraque, se revelaram uma grande tragédia, a partir de uma farsa. Então a ONU tem muitos problemas, tanto que o poder da ONU hoje é muito questionado. Sim. Pela dominação que algumas potências exercem ali. Agora, sem dúvida, os princípios que o senhor falou também, a Unesco tem valores fundamentais, existem ações importantíssimas da ONU e o Compaz dialoga, mas sempre colocando essa questão importante, né? Quem tem o poder no mundo hoje? Quais são os valores, né, que são propugnados? Então, isso a cultura da paz questiona também. Que mundo é esse que está à beira do caos, né? As mudanças climáticas, a possibilidade real de destruir a própria humanidade, que tipo de valores comandam o mundo. Então, a ONU também é questionada nesses aspectos, mas existem fendas, questões importantíssimas dentro da ONU que nós respeitamos bastante. Desse ponto de vista, a gente sempre volta à contradição e à questão dos valores, né? Valores que às vezes a gente pensa, a filosofia ela não é operacional. Como assim não é operacional? A gente está falando de princípios, e são os princípios que regem a vida das pessoas, que regem os estados, que regem as nações. Do ponto de vista formal do funcionamento do Conselho aqui, né, já que a gente fala de conflito e paz, as forças policiais, como é que elas se assentam nesse Conselho? Muito importante, porque existe a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós temos o Coronel Dabu, que é o incentivador, assim, com muita energia na cultura da paz, representação da Polícia Civil, e é fundamental, porque a formação da nossa polícia, do nosso exército, é uma formação baseada na repressão. Isso tem que mudar. Para o próprio policial isso vai ser muito bom. Eu assisti um filme agora, questão de 15 dias atrás, chamado Sem Pena, um documentário fantástico, uma análise do sistema prisional brasileiro, que mostra como que o policial é preparado desde a academia. Como é que ele é preparado? Como é que no Exército também, no Brasil, as escolas militares, apareceu uma reportagem nesse tempo de televisão, e, infelizmente, tinha que ser questionado o tipo de preparo que é baseado fundamentalmente na repressão. E setores importantes da Polícia Militar e Civil começam a questionar. Isso é muito bom. Exatamente. Porque a polícia, a mudança da polícia, a qualificação cada vez melhor, a situação de vida mais digna do policial militar, do policial civil, isso também faz parte da luta pela paz, sabe? Para que haja uma polícia que dialogue com a comunidade, uma polícia que que supere o conflito pelo diálogo. Isso faz parte da justiça restaurativa também. Então eu queria destacar a importância do papel da Polícia Militar e Civil na cultura da paz. É interessante que o senhor falou do Coronel Dabu. O Coronel Dabu não sei se ainda, diretor de ensino da Polícia Militar. E essa questão da cultura da paz, ela passa por uma abordagem curricular? Por exemplo, colocar, brainstorm aqui, deputado, colocar um currículo que tem uma disciplina de cultura da paz, porque a gente vê hoje muito assim, a formação da Polícia Militar, ela é uma formação belicosa porque ela nasce daquilo que se faz nas Forças Armadas. As Forças Armadas, ela é preparada para combater o inimigo. No entanto, a Polícia Militar, ela deve tratar com cidadãos. Exatamente. A origem da Polícia Militar brasileira tem esse problema, que vem muito vinculado ao regime militar, né? A militarização da polícia. Então, são questões que têm que ser questionadas. Mas eu concordo totalmente com você. A cultura da paz deve ser uma disciplina que permeie todas as outras disciplinas. Trabalho na área de cultura e acho que a cultura é uma questão transversal. Outra questão muito importante é a questão das igrejas.
Eu tenho uma formação marxista, eu sou fundador do PT, eu vim para a política através do ideal marxista. Hoje aconteceram muitas coisas, as pessoas, o partido já nasce uma crítica ao socialismo real. Eu morei na Alemanha Oriental 4 meses, estudei lá, vi o processo todo do desabamento do leste europeu, mas a questão cultural, ela permeia tudo. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós temos que estar em todos os lugares discutindo a cultura da paz, para que possamos ter algum avanço. Professora Caroline, esse debate vai propiciar um amadurecimento? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de longo prazo. É como Só desculpe, eu tinha falando da religião, me perdi um pouco. As igrejas, nós vivemos um Estado laico. Então, qual a ideia? O Estado é laico, não pode ter ensino religioso. Eu penso exatamente o contrário. É justamente por o Estado ser laico que ele pode ser o grande mediador do diálogo interreligioso. O que está acontecendo? O fundamentalismo religioso. Então, o Estado abdica dessa questão e deixa de exercer um grande papel, porque as igrejas são expressão da sociedade. E a gente vê que a cultura da paz tinha que ir para o seio das igrejas, porque hoje é fundamentalismo. Dentro das igrejas que deviam ser as principais proponentes da cultura da paz. Só esse detalhe. A diversidade, o não reconhecimento da diversidade. O Estado, acho que ele tem um papel indutor nesse sentido. É até interessante, porque na Rússia, desde o Putin, ele adotou como política, no governo dele, de que todas as escolas públicas da Rússia deveriam ter o ensino religioso. Então, ele divide, junto com a equipe, claro, né, ele fez todo um programa para que passasse-se por todas as religiões, né, e que ensinasse-se todas as religiões na escola, para que o povo russo tenha o conhecimento de outras religiões, Sim. porque eles vivem lá... alteridade, princípio básico de alteridade. Exatamente. O deputado está corretíssimo. O Estado não pode abdicar dessa função, porque a construção de um olhar de alteridade, ele parte do Estado. O Estado é indutor. O Estado não pode, isso tem totalmente... Você vai interpretar as religiões, né? As religiões não teístas, as religiões Exatamente. teístas. Isso é muito bom para as nossas crianças, Exatamente. que elas tenham uma compreensão da questão religiosa também. Agora, já no âmbito das Nações Unidas, realmente, eu concordo com o senhor, é complicado, mas dentro das relações internacionais a gente tem que estudar as organizações internacionais. Claro, lógico. E a gente sempre pensa, ruim com elas, pior sem elas. Concordo né? totalmente. Infelizmente a gente trabalha dentro dessa lógica. Concordo totalmente com a senhora, tem que ser estudado. Nós mesmos temos uma relação com a Unesco tem programas importantíssimos para o mundo e para a paz mundial. É claro que a gente consegue ver que existem instrumentos de algumas nações, né? Não só os Estados Unidos, como por exemplo a China, claro, que também tem poder de veto. Não só a China, a União Soviética, a Rússia. A União Soviética está agindo lá no leste europeu. O que a gente vê que realmente em determinadas situações de interesse, essa situação acaba atrapalhando. Tem poder de veto, né? As grandes potências têm o poder de veto. Sim, é interessante, na fala da professora e do deputado, a gente pensa essa questão da alteridade. Quando o Estado ele abdica de fazer esse papel, como o senhor bem colocou, a gente tem um outro lado, que é uma coisa que tem surgido, que é a intolerância, ao contrário da cultura da paz, que é a questão do racismo. Também. A questão do racismo. Então, desse ponto de vista, deputado, como que o ensino, ele poderia, de uma cultura da paz, ele poderia coibir, de alguma forma, né, essas questões raciais que têm surgido? Porque a cultura da paz, digamos, ela é proativa, eu dizia assim, quando eu discuto com lideranças das religiões de matriz africana. Olha, se na cultura da paz, se tem alguém te questiona, te ataca, você não pode devolver na mesma moeda. É diferente. Eu disse assim, olha, em vez de, digamos, o pai de santo que é perseguido com preconceito, ele não pode devolver da mesma forma para aquele que o persegue. É diferente, tem que ter uma ação proativa. A melhor defesa da Umbanda é colocar os tambores da Umbanda no Guaíra. Você fazer na Assembleia Legislativa uma sessão solene pelos 60 anos da Federação Bandista. Agora, se tem um pastor evangélico mais sectário que combate dentro da igreja a Umbanda, não é por isso que a Umbanda tem que combater o pastor evangélico, tem a cultura da guerra. Nós temos que superar os conflitos pelo diálogo e pela revelação do outro. Quer dizer, qual é a melhor forma que o gay, digamos assim, combate o preconceito? Ele se manifestando, mostrando quem ele é. Mas, então, é uma forma diferente de agir. Isso é que é importante.
Não é só falar em cultura da paz, existem métodos de ação totalmente diferentes daquelas pessoas ou entidades que são premiadas pela cultura da guerra. Sim. Acho que a escola ela vai muito nessa linha, né, professora Carolina? E a gente sempre tenta trabalhar isso dentro de sala de aula, principalmente, porque quando a gente leciona relações internacionais, a gente precisa aprender a lidar com cultura, diferentes culturas, né? Então, quando a gente até fala do fundamentalismo religioso, e a gente acaba tendendo a julgar, e o que eu sempre falo para os alunos, é a cultura deles, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender. O nosso ponto de vista ocidental, ele não vai conseguir entender de maneira completa, mas é importante que se respeite a cultura. Da mesma maneira que é importante que se respeite a cultura dos países africanos, por exemplo, a África subsaariana, e aí, só que dentro das relações internacionais, muitas vezes a gente acaba caindo dentro do limite dos direitos humanos, né? Até que ponto a cultura pode vir e até que ponto isso não é infração dos direitos humanos. Complexo. É um tema difícil. Mas pega um pouco uma população indígena que tem certos costumes, né? São questões muito difíceis mesmo. É complicado. De discutir. Mas acho que é sempre importante, pensando até nesse conceito de cultura, que se crie o hábito, principalmente aqui na sociedade brasileira, de se entender, o hábito justamente de paz, né? Esse acho que é o grande desafio até, a gente conseguir trabalhar com esse conceito de cultura, né? De como essa prática de paz, ela deve estar no dia a dia e como ela deve passar de geração em geração. Porque, por enquanto, o que a gente vê é justamente que o que passa de geração em geração é a cultura de guerra. Eu ataco, meu vizinho tem um gato que eu não gosto, eu vou envenenar o gato, né? Ao invés de ir lá e conversar. Sim. Então, acho que são hábitos que a gente precisa criar. E depois de criar, como o deputado falou, existem ferramentas, né? Existem instrumentos para a gente fazer isso. E depois é importante a gente pensar em como a gente pode passar isso de geração em geração, né? É uma mudança de consciência de toda a sociedade. É um movimento extremamente difícil, né? Deputado, na fala da Caroline me ocorreu uma coisa, a questão das escolas infantis. Você trabalhar a cultura da paz com essas crianças e, de alguma forma, as escolas de educação infantil, elas estão envolvidas com o Conselho? Nós temos, hoje, diretamente não, mas há uma abertura para isso. O Conselho ele tem uma evolução permanente. Qualquer segmento pode participar do Conselho. O Conselho é totalmente aberto. Eu, por exemplo, esse ano tive reunião com algumas professoras de escolas da periferia de Curitiba que foram relatos que me impressionaram. Violência infantil. Professoras pedindo para sair da escola por causa da violência infantil que ela sofre das crianças de 5, 6 anos de idade. Parece mentira, mas são assim, relatos surpreendentes que a mim me surpreenderam. Fui prefeito, eu não imaginei que pudesse acontecer isso. Sim. Mas acontece. Quer dizer, a criança ela vive num âmbito de violência tão permanente que ela expressa reproduz, isso, né? Reproduz a sala de aula. Ela reproduz. É um tema, são setores importantíssimos para vir para o Compass. Porque é interessante que quando a gente trabalha a educação infantil, as crianças lá na base, essa coisa da diversidade, eles já têm crescido com uma tolerância maior, né, a questão racial, a questão homoafetiva. Quer dizer, lá na escola, no princípio, se você trabalha, dificilmente ele vai crescer um adulto que não saiba lidar com essa diversidade. Mas agora eu vou para uma questão que é um desafio, eu acho que em termos de cultura da paz, que é o trânsito. Quando a gente conversou e propôs essa questão da cultura da paz, eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente pode pensar no trânsito? Porque o trânsito é a cultura da guerra, né? Hoje em dia, no país, nós temos 60 mil mortos por ano, deputado, professora. E como é que se lida? Porque todos os dias, até recentemente em Ponta Grossa, um advogado, porque um encostou no carro do outro, foi lá e bateu e agrediu, e enfim. Como é que se lida? Hoje, então, nós temos 60 mil mortes por ano, 460 mil sequelados, vítimas de trânsito, e desses 460 mil, 200 mil ficam com lesões permanentes. Quer dizer, é uma coisa que desemboca na segurança pública, desemboca na saúde. Qual o olhar da cultura da paz no trânsito, deputado?
Eu acho que é um exemplo, é um paradigma assim, bem claro da questão da cultura da paz. Por que essa violência no trânsito? Nós temos que ter uma atitude, digamos, repressiva, entre aspas, que é uma legislação rigorosa, e isso está se partindo para esse caminho, mas tem que haver uma conscientização das pessoas. Mas o senhor acha que isso anda junto com a legislação Exatamente, rigorosa? a cultura da paz trabalha na conscientização, no diálogo, na transformação do ser humano dentro. Não apenas a repressão, mas as duas coisas são combinadas. Eu acho que você tem que ter uma legislação rigorosa. Mas só essa legislação, se não houver um avanço civilizatório da pessoa por si mesma. Olha, eu tinha um debate muito importante com o Lame, com um deputado, que é radialista em Ponta Grossa, o prefeito, quando o rapaz tinha assassinado a namorada, parece que é Eloá. Sim. E ele perguntou assim para o Lama, mas Eloá matou. Bom, ele está preso, talvez nunca mais aconteça isso, mas enquanto existir a mente assassina, vão surgir casos, inexoravelmente casos iguais a esse. Sim. Ou seja, tem que haver uma mudança de mentalidade na sociedade. Essa é a construção da cultura da paz. Esse é o paradigma novo. Quer dizer, se nossas crianças, desde aprenderem a meditar, por exemplo, aprender que ela pode controlar sua mente, a começar a perceber o que é a raiva, o que é o ódio, o que é o desassossego, o que é a aflição, o que é a busca da felicidade interior, por que o ser humano sofre. Quer dizer, essas coisas vão criar pessoas melhores. Sim. Esse diálogo permanente. Por exemplo, você diz assim, bom, a questão da droga. Só a repressão resolve? Resolve a ilegalidade. Hoje até políticos, não só no PT, o professor Fernando Henrique Cardoso está abrindo um debate sobre a legalização. O Uruguai legalizou porque... Sim. Será que resolve esse tipo de repressão? Resolve isso? Será que não é melhor campanhas permanentes, conscientização nas escolas, nas comunidades, do mal que a droga faz? Esse é o caminho tentado pela cultura da paz. Cada problema tem uma abordagem da cultura da paz. E por vezes, então, a questão do trânsito ela pode caminhar com a legislação, com fiscalização e principalmente educação. Com educação, exatamente. Educação para a paz. E é um fato curioso que o senhor é engenheiro civil. Né? E o que trouxe a pessoa Péricles de Mello para a política? Pois é, na verdade eu sou engenheiro civil, mas eu sempre tive uma formação muito ligada às ciências humanas, sabe, da minha família. Desde jovem, foi muito influência por minha irmã, ela é sua historiadora. Eu acabei sendo engenheiro por contingência da minha geração. Optei em fazer ciência de engenharia, também gostava de matemática. Mas eu sempre tive muita ligação de ciências humanas. Eu fiz mestrado em planeamento urbano e, na verdade, o curso que eu fiz foi de sociologia urbana. Estudei ciências políticas, sociologia. Mas eu sempre tive uma vocação pelas humanidades, assim, pessoal. É uma coisa que sempre me interessou, desde criança. Porque o engenheiro ele é o pragmático, né? Eu participei do movimento estudantil em Curitiba, quando eu estava estudando engenharia, que começou o movimento contra o regime militar, que teve grandes passeatas de São Paulo, que se alastrou por todo o Brasil, chegou a Curitiba. Então a minha tradição política vem do movimento estudantil contra o regime militar. Aí que eu conheci lideranças mais experientes que me levaram a ser fundador do PT. É muito interessante a trajetória do deputado. Engenheiro, que a gente pensa no pragmatismo, né? E, no entanto, a formação é eclética, porque o senhor, né, passeou por várias áreas e hoje está disseminando a cultura da paz. Então é uma formação interessante. Eu acho que fica também uma mensagem nesse sentido para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque a política ela é o campo da aglutinação. Eu acho que a trajetória do deputado ela revela muito bem essa questão. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor se despedisse dos nossos ouvintes. Bom, quero dar parabéns aos meus professores aqui. Gostei muito do diálogo entre nós. Me coloco sempre à disposição e queria convidá-los a participar de uma reunião do Compass. A próxima reunião, vamos convidar as duas professoras a participar e sempre precisarem da gente. Tenho o maior prazer de estar aqui dialogando com vocês e com todos os estudantes também, a comunidade da faculdade. Muito obrigada, deputado, professora. Muito obrigada também, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo diálogo, né? A gente acaba ficando muito na academia e acaba esquecendo desse lado mais prático. Então, obrigada pelo convite. Mas olha, a academia ainda é o lugar da liberdade do pensamento. Ainda bem que existe a academia, sabe? Que pode trazer temas que em outros lugares não trazem, né? Sim. Para o debate, para o diálogo, é muito importante isso.
apesar que eu adoro assistir os debates lá no parlamento. Aquela coisa incendiária é muito atrativa. Mas muito obrigada, né, ao deputado e à professora Caroline. Ficamos por aqui e aguardamos vocês na próxima semana também com mais entrevistado. Hoje entrevistamos aqui o deputado estadual Péricles de Mello e a professora Caroline Cordeiro. Muito obrigada e até mais.